Fala galera, tudo bem? Bom, o pessoal gostou muito do vídeo de ontem, né? Novo formato aí, estilo daily vlog. Só a gravação, qualidade boa assim. O vídeo de ontem a respeito do ciclone em Santa Catarina e Curitiba teve uma avaliação muito boa, apesar de um tema bastante polêmico. E agora eu quero mostrar para vocês um novo local aqui do Instituto Licentia. Venho junto aqui. Esse aqui é um local bastante especial aqui no Instituto. É uma cachoeira, tem um rio, um vale, né? Bastante concentração de plantas, de fauna, muita matéria orgânica que se acumula também aqui, né? Então, isso é capitalismo reverso, sabe, pessoal? É você investir em liberdade, em uma vida melhor, mais harmoniosa, que vai ajudar a melhorar a tua espiritualidade, porque você não está naquele ritmo, naquela loucura de uma grande cidade, né? E nós temos também uma surpresa aí para quem se inscrever no nosso grupo do Telegram, tá? Só lá eu vou divulgar, uma surpresa bem interessante, tá bem legal na verdade. O pessoal vai gostar aí, aquele humor ácido, né? Mas tá lá, quem entrar no grupo do Telegram vai acompanhar essa surpresa, o link está na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Então assim, eu tenho visto algumas doutrinas aqui no YouTube, basicamente, que tem crescido e tem levado pessoas à apostasia. Estava conversando hoje com o Teodoro do canal Últimos Dias Oficial, e em relação a como essa apostasia que está acontecendo, caiu uma folha ali, ela está vindo. E não cai nenhuma folha de uma árvore sem que o Criador saiba, ou veja, só para lembrar. Veja, a apostasia vem de dentro, ela não vem de fora, ela não vem do mundo. Eu vejo muitas vezes a Igreja de Jesus Cristo, que agora não chama mais ele de Jesus, uma parte, né? E isso simplesmente não funciona espiritualmente. Quem conhece o mundo espiritual sabe que o poder está no nome de Jesus de Nazaré. As pessoas se convertem no nome de Jesus e depois querem reinventar a roda. Querem lá buscar o nome do hebraico para chamar Jesus da forma que os fariseus que o apedrejavam, segundo eles acham, o chamavam dessa maneira. Eles quem? Esses que trazem essas seitas internéticas que levam à apostasia. Eu fiquei bastante preocupado porque o Teodoro me mostrou alguns prints de uma menina que era cristã. E ela entrou na onda desse negócio do legalismo, da salvação por mérito e não por graça, né? Que tem sido difundida da mesma forma que no passado alguns cristãos primitivos se desviaram, apostataram da fé, retornando para a lei, e foram chamados por apóstolo Paulo de Gálatas insensatos, porque é insensatez querer se colocar debaixo da lei pelo próprio esforço. É isso que está escrito em Gálatas. E a apostasia dos últimos dias, ela não está no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Para apostatar da fé, é preciso ter fé primeiro em Cristo. E aqueles que estão apostatando tinham a fé em Cristo, mas por causa de espíritos de confusão na internet, usando a boca de pessoas que se corromperam, e que se acham como aquele fariseu ao lado do publicano. Graças a Deus, Pai, que eu não sou como aquele ali, que é um publicano, enquanto que o publicano fala, eu sou o pior dos pecadores, me perdoa, Pai. Isso é a salvação pela graça. O legalismo não é assim. O legalismo é como o fariseu, que olha para Deus e fala, graças a Deus que eu não sou como aquele ali que eu vou julgar, vou apedrejar, vou chamar do que for, porque eu sou o atirador da primeira pedra. Eu sou o santo, o eleito, o separado. Eu sou o que alcança a salvação por mérito. Faz-me rir. Isso é impossível. O único que cumpriu a lei é Cristo. Foi Cristo. O único que cumpriu a lei na plenitude a ponto de completá-la e levá-la ao fim é Cristo. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. E é só por isso que nós temos a salvação no nome de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos a salvação no nome de Cristo,
Porque o único que conseguiu cumprir a lei foi condenado pela lei, com base na lei, uma condenação injusta, logicamente. Por quem? Pelos doutores da lei, pelos eleitos, pelos que achavam que seriam salvos por cumprir alguns mandamentos do passado, que foram cumpridos em Cristo. E Cristo, então, por ter sido o único a cumprir a lei, tem autoridade sobre ela, porque ele foi condenado apesar de ser inocente. E isso lhe dá o poder de perdoar os pecados de quem ele quiser que se achegar a ele. Por isso, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Por isso, fujam de toda aparência do mal. Fujam daqueles que usam o Evangelho de Deus para acusar, daqueles que usam a palavra de Deus para propagar a apostasia da fé cristã, para combater a cultura simbólica e tradicional da fé em Cristo. Ai, mas não, você está dizendo Deus vem de Zeus. Meu amigo, é muito melhor você chamar o Pai, Criador, de Deus, de Pai, de Criador, do que chamá-lo pelo nome, porque está escrito: não tomarás o meu santo nome em vão. Imagina só se todos conhecessem o nome de Deus, o verdadeiro, que muitos especulam por aí, criando seitas internéticas, e ficam jogando esse nome a todo momento ao vento com suas bocas, que muitas vezes estão carregadas de engano, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Só para lembrar. E eles estão ali fazendo isso. Estão contaminando o homem com o que sai de suas bocas, enquanto levam multidões ao engano. Eu falaria sobre outros temas aqui, mas eu vou me aperfeiçoar, me aprofundar melhor nos próximos vídeos, que eu vou fazer lá na sede, lá em cima, com base em livros, para explicar algumas coisinhas aí que estão sendo muito mal explicadas por canais e pessoas na internet, que assim, sinceramente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu prefiro isso aqui, cara, eu prefiro viver isso aqui, eu prefiro ficar tranquilo, eu prefiro não me estressar e não me incomodar, mas infelizmente, a gente às vezes tem que fazer isso, porque de 100 que escutam, um se liberta, às vezes 2 se libertam. E a gente vê uma pessoa que se libertou e não seguiu no mesmo caminho daquela menina do print, que o Teodoro me mostrou, que está blasfemando contra Cristo e contra o Espírito Santo. Quer dizer, já era, meu amigo. Para evitar que algumas pessoas caiam nisso, pois as pessoas não sabem, mas essa é a única e a última chance que elas têm de evitar 2 passos que tem a seguir. Nós estamos numa espécie, e eu não vou longe demais, eu vou falar só até aqui, mas nós estamos numa espécie de balaio cósmico. É a rede que segura por último. Depois dessa rede é o inferno e a segunda morte. A morte eterna, o lago. Então é muito sério que você abrace a tua salvação. Porque na verdade, vou ser bem sincero com vocês, pessoas que saem blasfemando, zombando das coisas santas, acusando sendo atiradores, enquanto acham-se eleitos santos melhores que os outros. Essas pessoas, para Deus, para os seres espirituais divinos de luz, para aqueles que estão já nas hostes celestes, nas de Deus, do Senhor dos Exércitos, essas pessoas, elas meio que... elas só servem para uma coisa, em termos de universo e de realidade, da realidade verdadeira, que é espiritual. Só servem para contaminar a coisa toda. Tal como os anjos caídos, que foram banidos e condenados à segunda morte, ao lago, aguardando, portanto, apenas o cumprimento da sentença. E as pessoas que seguem esse caminho terão o mesmo fim. E há de se lamentar por isso, porque o valor de uma alma humana é muito importante para Deus. Porém, pior do que isso, pior do que uma alma se perdendo, são os seres
poluídos, corruptos, que zombam das coisas santas, contaminando as regiões puras e santas celestes. E é por isso que nós estamos aqui nessa matrix da matéria, mater, matrix, matéria, para termos a chance de, mediante o arrependimento, que é a mudança de mente, a metanoia, fazermos o caminho de volta para Deus, para herdarmos a vida eterna e a continuidade nessa realidade verdadeira que é espiritual, aonde estão verdadeiramente os seres que conhecem o que é a vida de fato. E ninguém lá em cima está querendo que as pessoas, do jeito que estão, com a contaminação, com a zombaria, carregando essa sujeira, essa rebelião de querer alcançar as coisas pelo próprio esforço, pelo próprio vontade, mérito, digamos assim. Essas pessoas, se chegam do lado de lá, elas levam contaminação, assim como os anjos que se corromperam e que caíram. Só que eles foram banidos da existência. E Satanás, a diferença entre você e Satanás é bem simples. Espiritualmente falando, você é como Adão e Eva. Você pode não lembrar, mas talvez você tenha sido espiritualmente corrompido pela serpente, pela raça da serpente, que te enganou e por isso foi banido. E você, por ter sido enganado, está tendo a chance de se redimir mediante arrependimento, perdão dos pecados, remissão dos pecados, mudança de mente, uma transformação para uma vida nova, verdadeiramente santa, que é quando o Espírito Santo começa gradualmente, pegando você do estado que você está e começa a te transformar. Por isso ele diz, lá em Jeremias 31 em diante, capítulo 31, não mais ensinará um ao outro, dizendo como me conhecer, pois todos me conhecerão, pois eu enviarei meu Espírito, escreverei minhas leis em suas mentes e em seus corações. Ora, que interessante isso, não é? Então por que estão tentando dizer como você tem que ser na sua vidinha, nos seus códigos de conduta, de um cristianismo farisaico, legalista, hipócrita, que em nada segue a sã doutrina, que entende a base do Novo Testamento, que é essa? E quando fazem isso, eles começam pelo primeiro engano, que está lá em Atos dos Apóstolos, que originou o primeiro concílio entre os apóstolos. A apostasia pelo abandono da graça e o retorno à lei. E as pessoas estão sendo levadas como ovelhas ao matadouro por falsos profetas que confundem suas mentes com espíritos de confusão, espíritos de zombaria. E quando a pessoa se afasta e apóstata da fé, você vê muito forte essa característica, que é a mesma dos fariseus. É zombaria e tiração de sarro com as coisas santas. E é por isso, e única e exclusivamente, que eles herdarão o lago. E não sou eu que vou julgar, é Deus Pai. Mas quem conhece o mundo espiritual sabe que é melhor que seja assim, porque na verdade chega de contaminar a realidade. Por isso estamos aqui nessa matéria, mater, de matéria, de matrix. Por isso estamos aqui, porque se estivéssemos lá estaríamos contaminando a realidade espiritual, que é semelhante, que é o reino de Deus. A casa de meu pai há muitas moradas, mas para você estar, você precisa passar por Cristo, mediante o arrependimento, a perdão, e é somente pela graça, sim. Sempre será pela graça. Mas, pessoal, então, só lembrando, vamos entrar lá no Telegram, o link está na descrição, tá? Desculpa aí, estendi um pouco o áudio, o vídeo. Entre lá que tem uma surpresa muito interessante. Lembrando também que essa é a última semana da promoção, R$350 todos os cursos, tá? É só até segunda-feira. Era até o final de semana, mas o pessoal que entrou em contato na sexta pediu para pagar segunda, então a gente liberou, beleza? Então daí volta para o preço antigo, esse é o preço especial de pandemia. Você está levando quase R$2.000 de cursos por 350, e você ainda pode parcelar em 3 vezes,
na transferência online, então entre em contato. O telefone que está na descrição, 47999289514, e principalmente se inscreve no nosso grupo no Telegram, que tem uma surpresa bem legal lá, beleza? Um abraço, galera!